Amém. Quantos são apaixonados por Jesus? Quantos amam a Jesus? Quantos sabem que são amados por Jesus? Amém. Deixa eu te convidar a fechar seus olhos. E o motivo, acho que não é nada espiritual, mas é só para que a gente possa nos livrar de qualquer distração. Então feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, por esse momento, te agradecemos por esse dia maravilhoso. Deus, nós te pedimos, Espírito Santo, continue movendo com graça, com poder, com revelação. Deus, eu oro, Pai, que o Senhor nos dê espírito de revelação, de sabedoria, de conhecimento, Deus, na palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Toca cada coração. Deus, eu declaro que o Senhor possa vir nos exortando, nos motivando, nos inspirando, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, que nós possamos, no final da palavra, Deus, ser capazes de apenas enxergar a Cristo, e somente a Cristo, Jesus. Não nós mesmos, não as nossas limitações, não as nossas falhas, Deus, mas que os nossos olhos sejam fixados em Cristo Jesus, o autor e consumador, Jesus, da nossa salvação. No nome de Jesus. Amém? Amém. Não sei quantos de vocês me conhecem. Eu sou conhecido não como Timóteo, mas como filho do pastor Marcelo. Mas prazer, meu nome é Timóteo. Meu irmão Gêmeo está aqui também, sentado aqui no palco, o Guilherme. E ele é solteiro, só dando a dica. Ele é irmão gêmeo, parece comigo, então eu me acho bonito, você me acha bonito. Mas deixa eu só te falar um pouco de mim antes da gente ir para a palavra. Quantos estão comigo aqui, prestando atenção? Amém. Então, meu nome é Timóteo, eu estou pastoreando uma das nossas igrejas lá nos Estados Unidos, lá no sul da Flórida, caminho debaixo da supervisão do pastor Márcio Alves. E a gente está liderando um trabalho 100% em inglês, voltado bastante para jovens, adolescentes, jovens, e temos alguns casais jovens com filhos. Na nossa igreja, temos aproximadamente umas 300 pessoas debaixo da nossa liderança, e a gente está preparando agora uma equipe em julho para ir para Nova York. Então a gente está muito empolgado com aquilo que Deus está fazendo lá nos Estados Unidos, mas eu quero te falar do meu coração. Eu estou empolgado para aquilo que Deus está fazendo nos Estados Unidos, mas eu me empolgo muito em ver aquilo que Deus está fazendo aqui no Brasil. Amém? Quantos se alegram com aquilo que Deus está fazendo? Talvez vocês não sejam capazes de enxergar o que está acontecendo aqui, mas eu estou do lado de fora, então acho que eu posso te falar baseado em alguma outra perspectiva. Eu não sei se você está entendendo o que está acontecendo aqui. Vocês estão comigo? Eu não sei se você está entendendo o que está acontecendo aqui hoje, o que está acontecendo no Brasil esse ano. Eu não sei se você está entendendo o que está acontecendo no ministério da videira, da vinha. Eu não sei se você está entendendo. Tem um mover acontecendo aqui. E eu consigo ver isso lá dos Estados Unidos. Eu compartilho com os nossos jovens o tempo todo. Cada reunião, cada conferência, uma conferência dessa, cheio de líderes, de pastores, de discipuladores. Isso me empolga. Eu fico pensando, nossa, imagina isso acontecendo nos Estados Unidos. Imagina isso aqui vir para as nações. Então isso aqui para mim é uma grande honra estar aqui, poder ver de perto, participar, estar presente. Não só estar presente, mas ministrar para vocês. Amém? Quantos têm um coração aberto aqui para ouvir de Deus? Eu sei que eu acho que eu devo ser o mais novo preletor dessa conferência, então eu talvez não vou estar falando de experiência, mas eu vou estar falando da parte de Deus, amém? Amém. Ok, então abra sua Bíblia lá em 1 João capítulo 4, e antes da gente continuar, deixa eu também só falar mais alguma coisa. Vocês vão ouvir bastante erro de português. Vocês estão comigo? Português é a minha primeira língua, mas a gente está nos Estados Unidos tanto tempo, a gente vai aprendendo inglês, vai esquecendo português, mas português é a minha primeira língua. Se você vir algum erro de português, você pode rir, eu vou rir com você, a gente vai se divertir. Acho que a gente está aqui para ter um bom tempo junto, amém? Então, os irmãos tenham paciência e a gente vai fluir no Espírito. Amém? Amém. Deixa a sua Bíblia aberta em 1 João capítulo 4. E eu quero fazer uma pergunta para você. Qual que é o fundamento que você tem na sua vida
para o seu ministério? Qual que é a razão por detrás de você servir ao Senhor? Qual que é a base? Você tem alguma base? Você já se fez essa pergunta? Por que que eu sirvo a Deus? Por que que eu estou na igreja? Por que que eu estou me envolvido com o reino, com as coisas de Deus? Por que que eu me envolvo com o Senhor? Qual que é a base do seu relacionamento com Jesus? Deixa eu trazer isso para a sua atenção, porque nada sem um fundamento forte pode prevalecer. Vocês estão comigo? Nada. Se uma árvore não tem raízes e não tem um fundamento sólido, essa árvore vai ser incapaz de crescer. Não faz sentido? Você vê uma árvore enorme. Deixa eu te falar, para essa árvore crescer para cima, ela tem que crescer para baixo, com as suas raízes, com a sua base, com os seus fundamentos. Amém? Então deixa eu te falar, para você crescer, para você avançar, para você frutificar, para você permanecer, você tem que ter fundamento na sua vida. E não é qualquer tipo de fundamento. Você tem que ter um fundamento bom, um fundamento sólido. Então uma árvore que cresce, e cresce com fundamento, mas não fundamentos fortes e sólidos, sem uma base forte, deixa eu te falar, essa árvore vai ser incapaz de permanecer diante das tempestades. Um prédio, imagina um prédio, você vai construir um prédio, quanto mais alto ele for, mais forte o fundamento desse prédio tem que ser, porque senão esse prédio não vai existir. Deixa eu te falar, a gente mora nos Estados Unidos, e eu não sei se vocês já ouviram falar de furacão. Aqui não existe, mas lá nos Estados Unidos existe furacão. E lá na Flórida, geralmente somos os primeiros a dar boas-vindas aos furacões, quando eles entram para os Estados Unidos. Então, cada prédio tem que ser feito de maneira que ele vai poder sustentar a tempestade. Para ele poder sustentar a tempestade, esse edifício tem que ter um bom fundamento. Vocês estão entendendo o que eu estou falando da sua vida, do seu ministério? Deixa eu te falar, uma árvore sem um fundamento, sem raízes saudáveis, não somente ela é incapaz de permanecer diante das tempestades, mas ela é incapaz de produzir bons frutos, que também permanecem. Quantos querem produzir bons frutos? Quantos querem frutificar para a honra e glória do Senhor Jesus? Jesus diz isso, o meu Pai é glorificado quando vocês produzem bastantes frutos. Então quando nós produzimos frutos, Deus é glorificado. Então não sei em relação a você, eu quero produzir bastante fruto, eu quero produzir frutos saudáveis, e eu quero produzir frutos que possam permanecer. Não é qualquer fruto, qualquer tipo de fruto, não é madeira, palha, feno, não é nada disso. Eu quero produzir frutos que venham permanecer. E se você também quer, deixa eu te falar, você tem que estar ciente de qual que é o seu fundamento, de qual que é a sua base, qual que é a sua base para servir a Jesus, qual que é o seu fundamento. Quantos estão comigo? Quantos conseguem entender que fundamento é importante? Jesus, ele compartilha uma parábola da casa que é construída sobre a rocha, e ele fala da casa que é construída sobre a areia, e ele fala que a tempestade vai vir sobre as duas casas, a casa que é construída na areia, e a casa que é construída na rocha. Só que ele diz o seguinte, quando a tempestade vier, a única casa que vai permanecer, é a casa que está construída na rocha. Ele já nos deu o porquê. Essa casa vai permanecer, por quê? Por causa do fundamento dela, por causa de onde ela está construída, por causa de onde ela foi edificada, é por causa da base dessa casa, que ela permanece. Deixa eu te falar, se você não tem uma base forte, você vai ser incapaz de frutificar, você vai ser incapaz de permanecer. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? E o que seria frutificar, o que seria permanecer? Hoje mesmo eu estava falando com um grupo de amigos a respeito de um irmão que servia Jesus e se frustrou
frustrou com a igreja, frustrou com liderança e abandonou a igreja, saiu da igreja, porque frustrou com a liderança. Deixa eu te falar, essa pessoa não tinha uma base forte, essa pessoa não tinha um fundamento estável, porque frustrou com a liderança, largou tudo, frustrou com a igreja, frustrou com o irmão ali dentro, largou tudo. Deixa eu te falar, porque para mim é uma grande honra estar aqui, ministrando para líderes, pastores, discipuladores e pessoas que estão tão envolvidas com o ministério, como vocês. E eu descobri isso na minha vida, que para eu poder permanecer amanhã, eu preciso de um fundamento sólido hoje. Deixa eu te falar, a gente está entrando no 3º ciclo, e eu creio que Deus quer nos dar crescimento. Eu creio que Deus quer nos dar crescimento em número, crescimento em autoridade, crescimento em poder, crescimento em graça, crescimento em favor, crescimento em acesso onde não tínhamos antes. Eu creio que Deus pode fazer muito mais, creio que Deus pode usar a sua vida, creio que Deus pode multiplicar o que está acontecendo aqui hoje. Eu realmente creio que isso vai acontecer, mas para isso acontecer de maneira eficaz e para permanecer, para os nossos frutos permanecerem, deixa eu te falar, para esse ciclo ser uma bênção, para esse ciclo poder acontecer do jeito que Deus quer, do jeito que Deus sonha, deixa eu te falar, nós precisamos ter bons fundamentos, nós precisamos como ministério, nós precisamos como liderança ter um bom fundamento. Você precisa estabelecer na sua vida pessoal, no seu ministério, um bom fundamento. Deixa eu te falar, eu não sei se você sabe, mas os sonhos de Deus para você, aquilo que Deus almeja para você, é para te prosperar, é para te fazer alguém bem sucedido. E eu não estou falando naturalmente, estou falando espiritualmente, estou falando do seu ministério, estou falando que Deus vai te dar um novo nível de favor, de graça, de unção, de sabedoria, de revelação. Mas deixa eu te falar, para a gente poder sustentar o mover de Deus que está acontecendo hoje e não enterrar, para a gente poder sustentar, carregar conosco por mais um ciclo, deixa eu te falar, você precisa estabelecer um bom fundamento, você precisa estabelecer uma boa base. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Quantos querem levar esse mover adiante? Quantos querem continuar a ser usado por Deus? Quantos querem ver os desejos, sonhos de Deus para o Brasil e para o mundo acontecer? Então deixa eu te falar, se você não quer enterrar esse mover de Deus, o que está acontecendo hoje? Não sei se você está prestando atenção no que está acontecendo, não sei se é porque eu estou de fora, eu consigo enxergar, eu fico empolgado aqui, eu fico empolgado lá no sul da Flórida, falando para os nossos jovens, cada reunião que a gente tem, meu coração se enche de alegria, de ver o que Deus está fazendo aqui, e de um desejo de ver o que Deus está fazendo aqui, se espalhar para o mundo. Mas deixa eu te falar, se a gente quer que isso aconteça, a gente tem que ter bons fundamentos, a gente tem que ser líderes estáveis, com raízes, como a casa que é construída na rocha, não na areia, que não é movido por qualquer tipo de tempestade. Frustrou com a igreja, eu vou abandonar a igreja. Frustrou com a liderança, frustrou com a visão, eu vou abandonar o ministério. Deixa eu te perguntar, qual que é a sua base? Porque se você não tem uma base sólida, deixa eu te falar, você não vai permanecer. Primeira tempestade, primeira pressão no ministério, primeiro desafio, ou a primeira derrota, você vai abandonar, você vai desistir. Deixa eu te falar, o ministério vai virar um peso, vai virar um fardo, vai virar difícil, se você não tem o fundamento correto. Vocês estão comigo? Então, qual que é esse fundamento? Qual que é o fundamento que você deve ter? Paulo diz que só há um fundamento, diz um fundamento, só tem um, e esse fundamento é Cristo. A rocha é Cristo. Fundamento para a sua vida, para o seu ministério, deve ser Cristo, deve ser Jesus. Deixa eu te falar, não é a sua força, não são os seus dons, não é a sua graça para ministrar louvor, para ministrar, para falar, para se comunicar, não é isso.
O fundamento não é uma visão boa. Deixa eu te falar, o fundamento é Jesus. O fundamento é o que Jesus fez por você. O fundamento é quem Jesus é. O fundamento é o amor de Jesus para com você. Por isso que eu perguntei, antes da gente começar, porque você tem que saber disso. Porque momentos assim, acho que está todo mundo cheio do fogo, não é verdade? Uma conferência dessa, a gente se reúne, e quando tem mais pessoas juntas, parece que tem mais fé, mais ousadia, não é verdade? Porque a gente está todo mundo junto, a gente pega a fé um do outro emprestado aqui, aí um diz glória a Deus, outro diz aleluia, outro diz amém, e o negócio vai pegando fogo, porque tem um pegando fogo aqui, aí esse fogo espalha ali, espalha para cá. Então, momentos como esse, é fácil você estar apaixonado. Mas eu não sei se você sabe, quantos são casados aqui? Levanta a mão. Tem 1 ano e meio que eu estou casado, e eu descobri algo. Solteiros, os casados vão entender também. Eu descobri algo, paixão passa. Paixão passa. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, irmãos? Paixão passa. Sabe como passa? Primeira discussão que você tem, pronto, não tem mais paixão lá. Você fica com raiva, você fica nervoso, fica impaciente, você fica... ué, cadê a paixão? Sumiu. Então deixa eu te falar, não é o seu amor para com Deus que deve ser o seu fundamento para servir Ele. Vocês estão comigo? Não é a nossa paixão, o nosso amor para com Ele que deve ser o fundamento para servir a Deus, mas é o amor de Deus para conosco que deve ser o nosso fundamento para servir Ele. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu vou te explicar. Então tem um momento desse aqui, a gente está em conferência, estamos apaixonados. Aí chegou segunda-feira, dificuldade, você levou uma multa no trânsito, você não tem nenhum dinheiro para pagar a multa, aí você já fica com o sentimento, poxa, Deus me deixou. Aí você fica com raiva de Deus, aí você fica nervoso. Ué, cadê a paixão toda? Cadê aquela paixão toda por Deus? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O seu fundamento para a sua vida, para servir a Deus, deve ser o amor dEle para com você. E aqui, a gente lê a passagem em 1 João capítulo 4, versículo 10, se você puder seguir comigo, na sua Bíblia. Diz o seguinte: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Eu ouvi só uns 2 amém. Você perdeu uma boa oportunidade de falar amém, porque eu não sei se você entendeu o que a gente leu. Eu vou ler novamente, preste atenção. Quantos estão comigo aqui? Amém. Nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas é que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Foi um pouquinho melhor. Deixa eu... Então, como que consiste o amor? Qual que é a base desse relacionamento? Não é o nosso amor por Ele, não é o seu amor por Deus, mas é o amor de Deus para com você. E eu acho interessante que esse versículo não somente diz que essa base é o relacionamento do amor de Deus para com você, mas ele ainda diz que o seu Filho, que esse amor foi demonstrado quando o seu Filho foi usado como propiciação pelos nossos pecados. Deixa eu te falar algo, porque João chega a essa conclusão, a gente vai chegar lá. E a conclusão é o seguinte: nós amamos a Deus porque Ele nos amou em primeiro lugar. Nós
amamos a Deus porque Ele nos amou em primeiro lugar. Então o fundamento que nós devemos ter para a nossa vida, para o nosso ministério, a razão pela qual nós servimos a Deus, vocês estão comigo? A razão pela qual nós servimos a Deus, não é porque nós temos que servir a Deus, não é por obrigação, e nem é o seu amor por Ele, porque seu amor é falho. Você é incapaz de amar a Deus de todo o seu coração, todo o seu entendimento, toda a sua força e toda a sua alma. A palavra de Deus diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Este é o fundamento. E você tem que entender que Jesus Cristo, Filho de Deus, foi usado como propiciação para os seus pecados. Em outras palavras, o sangue de Cristo foi usado para pagar o sacrifício pelos seus pecados. Eu não sei se você lembra daquela cena que a gente vê na Bíblia, da mulher que está enxugando os pés de Jesus, está lavando os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugando os pés dele com seus cabelos. Vocês lembram dessa passagem na Bíblia? E aí o dono da casa lá, o religioso todo, falou: mas que absurdo isso aqui, Jesus, olha o que está acontecendo, que absurdo, você vai deixar uma mulher estranha, esquisita, ficar lavando o seu pé? Você não sabe que você é visto como mestre, como um rabi, como alguém importante? Como que você pode deixar alguém fazer isso? Aí sabe qual que é a resposta de Jesus para ele? Porque ela foi muito perdoada, ela ama muito. Eu não sei se você está percebendo que o fundamento para servir a Deus não é o seu amor por Ele, mas é saber o quanto Ele te ama e quanto você foi perdoado. Quando você sabe o quanto você é perdoado, a única resposta que a gente pode ter diante de tanto amor é nos entregar por completo a Ele. Não tem outra resposta. Não tem outra resposta. Quando você sabe o quanto você foi perdoado, se você entende o quanto você foi perdoado, se você entende o sacrifício de Jesus, o que foi que Jesus fez por você, deixa eu te falar, a sua vida vai ser completamente mudada, transformada, e a sua resposta natural vai ser de se entregar completamente por Ele e para a obra. Vai ser natural. Ninguém vai ter que estar te falando: você tem que pregar o evangelho, tem que fazer discípulo, tem que... A palavra sumiu, eu falei que ia acontecer. Você tem que alcançar o padrão. Achei. Você tem que alcançar o padrão, esse é o padrão do crente. Você tem que servir a Deus. E é até bonito também falar: amarás a Deus de todo o teu entendimento, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. E não dá uma boa pregação? Fala: ama a Deus com tudo que você tem. Se você amar a Deus com tudo que você é, deixa eu te falar, você não vai amar o mundo. Se você ama a Deus, você vai parar de amar o pecado. Se você realmente ama a Deus com tudo que você tem, com tudo que você é, resolveu os seus problemas. Isso é verdade, mas tem um problema: eu sou incapaz de amar a Deus de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, de toda a minha força. Vocês estão comigo? Eu não consigo amar a Deus dessa maneira. Eu não consigo. É até bonito falar: não, você deve amar a Deus. Se você ama a Deus, você não ama o mundo. Se você ama a Deus, você não vai ter amor pelo pecado. E o pessoal até fala, né? Jesus resumiu a lei em amarás a teu Deus de todo o teu entendimento, toda a sua força, toda a sua alma. Não é verdade? Jesus resumiu a lei nisso. E na realidade, não sei se você sabe, o primeiro dos mandamentos é este: amarás a teu Deus. Sabiam disso? Esse é o primeiro dos mandamentos. Esse é o primeiro. E realmente, se você cumpre este mandamento, você está cumprindo a lei. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? E é verdade, porque se você ama a Deus, você não vai fazer nada para desagradar a Deus. Se você ama a Deus, você não vai xingar o vizinho. Se você ama a Deus, você não vai querer matar o vizinho. Se você ama a Deus, você não vai amar o mundo. Se você ama a Deus, você não vai amar o pecado. E dá uma boa pregação. Eu vim aqui falar para você: ama a Deus, ama a Deus, ama a Deus. Você tem que amar a Deus, porque se amar a Deus, você vai resolver tudo. E é até verdade. Só que
os mais sinceros dentre nós vão estar aí sentados falando: eu até quero amar a Deus mais, só que eu não sei como. Eu até tento amar Ele mais hoje, mas amanhã eu descubro que eu não consigo. É só eu que sou pecador miserável assim? Ninguém está falando amém? É só eu que descobri que eu sou incapaz de amar a Deus do jeito que a lei pede para eu amá-lo. Então o que eu faço? O seu fundamento para servir a Deus, o fundamento para o seu ministério, o fundamento que você tem que ter, não é o seu amor por Ele, porque o seu amor é falho, o seu amor é imperfeito, o seu amor é incondicional, o seu amor é condicional. Agora, quando você entende quanto Ele te ama e quanto Ele te perdoou, vai ser natural a sua resposta, você sabe o quê? De se entregar para Ele e de se entregar para a obra. Vai ser natural, vai ser natural. Vai ser a resposta daquela mulher que estava 100% rendida diante dos pés de Jesus. Ela se entregou 100% diante dos pés de Jesus. Ela estava ali prostrada, ela era completamente de Jesus. Ela não reteu nada para si, ela se entregou. Por quê? Ela descobriu o quanto ela foi perdoada. Foi o que Jesus falou: para aqueles que amam, aqueles que muito foram perdoados, muito amam. Então é só quando você sabe o quanto você foi perdoado, o quanto Ele te ama, que a resposta natural vai ser amar Ele, se entregar para a causa de Jesus Cristo, pela causa de Jesus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quantos sabem que foram perdoados aqui? Até que horas que eu tenho? Só para eu saber. 16h15? Ok. Só para eu saber. Não é bom saber. Lá na Flórida, vocês vão chocar. Lá na Flórida, os nossos cultos acontecem em 1h30, cravados, todos os domingos. Não passa disso. Então eu estou acostumado com o tempo. Eu só quero saber porque eu estou sem relógio aqui. Mas quantos estão entendendo aqui que você tem que ter um fundamento para você poder permanecer, para a gente poder levar esse mover de Deus adiante conosco e não enterrá-lo? Deixa eu te falar, você tem que ter um fundamento. E não esqueça, o fundamento é Jesus Cristo, e o quanto Ele te amou, e o quanto Ele te perdoou. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Se você descobre isso, então deixa eu perguntar novamente: quantos sabem que são amados por Deus? Mas você sabe mesmo? Mesmo quando você erra, você sabe que você é amado? Mesmo quando você não está naqueles bons dias, você sabe que você é amado? E você sabe que você é perdoado? Quando você erra, você sabe que você já foi perdoado? Vocês estão comigo? Você já foi, é algo do passado, já aconteceu. Sem esses fundamentos você não pode ir adiante. Se o fundamento pelo qual você serve a Deus não é o quanto Ele te ama, o quanto Ele crê em você, o quanto Ele acredita em você, o quanto Ele te perdoou, se você não conhece o favor, a graça, as bênçãos de Deus que estão sobre você hoje, você não precisa fazer nada, já está hoje sobre você. Se isso não é o seu fundamento para servir a Deus, deixa eu te falar, o ministério vai se tornar um peso. Se você está servindo a Deus porque alguém te falou que você deve servir a Deus, você vai até conseguir servir a Deus por alguns dias, por alguns tempos, mas um dia vai se tornar um peso, vai se tornar um fardo. Você não vai conseguir levar esse ministério adiante, você não vai conseguir levar esse mover adiante. Eu encontrei isso na minha vida, no meu ministério, servindo a Deus, porque todo crente é chamado para ser discípulo, porque todo crente tem um chamado para seguir a Jesus, porque todo crente tem um chamado de tomar a cruz. Isso é verdade, mas se você não entende que o fundamento é Jesus, não é o dever, é Jesus. Deixa eu falar, não sei se você sabe, que você não foi salvo
por boas obras, mas você foi salvo para boas obras. É o que nós encontramos em Efésios capítulo 2, versículo 10. Foi para as boas obras. As boas obras, então, não é o fundamento. As boas obras é um fruto do fundamento. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O servir a Deus com alegria, o servir a Deus com ânimo, com disposição, o servir a Deus e levar adiante o mover de Deus, e tomar a cruz, isso é um fruto, é uma consequência natural do único fundamento verdadeiro, que é o amor de Deus por você. Vocês estão entendendo, compreendendo o que eu quero dizer? Então você precisa saber o quanto você é perdoado. Rapidamente, lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 14, diz o seguinte: quantos estão comigo? Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Por quanto tempo? Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ser dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre as mentes as inscreverei. E acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Quem que está falando que não vai lembrar das suas iniquidades? Quem que diz isso? Você crê que aquilo que Deus diz é verdade? Você crê que Deus não é mentiroso? Você crê que aquilo que Deus diz é verdade? Então quando Ele fala que Ele nunca mais, para sempre, nunca mais vai se lembrar dos seus pecados, das suas iniquidades, você crê? Você crê? Eu estou tentando achar a passagem de Pedro, uma das primeiras pregações de Pedro, lá no livro de Atos. Você pode achar isso depois, aqui no capítulo 3, versículo 19. Pedro diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Vocês estão comigo? Pedro diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Eu não sei se você já teve curiosidade de talvez, em algum momento ou outro, olhar no original grego da palavra, o que foi escrito. A palavra cancelados, a palavra aqui de Deus diz, está falando que se você crê em Jesus Cristo, os seus pecados são cancelados. A palavra original é uma palavra estranha, mas eu sei que existe ela em português. Significa para que os seus pecados sejam obliterados. Quantos conhecem essa palavra? Quantos conhecem essa palavra? Só alguns, né? Quase ninguém. A palavra de Deus diz que na hora que você coloca a sua fé em Cristo, aquilo que Jesus Cristo fez por você, os seus pecados são obliterados. Eu vou te explicar o que é o pecado ser obliterado, ok? O seu pecado ser obliterado é ele simplesmente parar de existir, de ser incinerado, ok? Obliterado. E eu vou te dar um exemplo, porque eu não sei nenhuma outra definição dessa palavra. Então, eu tenho um telefone celular, um iPhone 6 Plus. Desculpa, né? Pensam comigo. Pensam que eu pego meu celular, eu coloco meu celular no monte mais alto da terra. Acho que é o Monte Everest, né? Então pensa comigo. Eu pego meu celular, esse iPhone 6, super delicado. Não sei se você sabe. Esse iPhone é delicado. Minha esposa deixou o dela cair uma vez só, trincou a tela inteira. Então, enfim, eu pego meu iPhone, eu coloco no monte mais alto, no pico mais alto da terra, e eu deixo o meu celular lá em cima do monte, ok? Vocês estão comigo? Imaginação agora. Agora pensa que há um cometa
que está vindo em direção à Terra, ok? E esse cometa é 100 mil vezes maior do que a Terra. Vamos exagerar bastante, tá bom? Tá bom? Então, vamos imaginar que tem um cometa que ele está vindo em direção à Terra. E já era, vai acabar a Terra, vai explodir a Terra, vai acabar. Vamos supor que esse cometa está vindo a milhões e milhões e milhões de quilômetros por hora. E não tem nada que vai parar esse cometa. E esse cometa, por dentro dele, ele é feito de urânio enriquecido, que isso é o elemento perfeito para a bomba atômica. Ou seja, tem um cometa 100 mil vezes maior do que a Terra, ele está vindo em direção à Terra, e ele contém dentro dele poder nuclear. Estão comigo? Estou exagerando bastante, quero que você entenda o que significa essa palavra. Aí, vamos supor que esse cometa vem de impacto contra a Terra, e o primeiro lugar que esse cometa bate é lá no Monte Everest. Só que o que estava lá em cima? O meu celular. E aí, quando os dois se chocam, há aquela explosão cósmica, tudo se explode, a Terra se explode, ela para de existir, tudo aquilo que era elementos se desintegrou. Deixa eu fazer uma pergunta, você vai conseguir achar um rastro do meu iPhone 6 Plus? É assim que a gente chama lá nos Estados Unidos. Você vai conseguir achar qualquer rastro do meu telefone celular? Nada, vai ter sido obliterado. Então quando a palavra de Deus diz, quando Paulo pregou, e por isso eu creio que a palavra de Deus diz que o Evangelho é o poder para a salvação. Quando Pedro pregou, melhor dizendo, Pedro pregou, 3 mil pessoas se converteram. Ele diz, arrependei-vos pois, e convertei-vos, para serem obliterados os vossos pecados. Sabe o que Deus fez com o seu pecado? Mesma coisa que aquele cometa fez com o celular. O seu pecado diante de Deus está cancelado, encerrado, obliterado, 100% perdoado. Você foi perdoado, lavado pelo sangue do Cordeiro, nova criatura. Oh, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Oh, e é por isso que depois lá em Hebreus, continuando aquilo que o autor disse, né? Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. É versículo 19: tendo pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água. Não sei se você entendeu, mas a Bíblia diz que porque você foi perdoado, você tem 100% de acesso a Deus. Mas não é qualquer acesso, porque tem gente que até entende isso aqui, mas não entende que ele tem acesso ao coração. Então ele vem diante de Deus com medo. Fala, não, eu tenho acesso a Deus, né? Mas eu estou aqui diante da tua presença, Deus, mas não me mata, por favor. Não joga o teu fogo. Ah, eu sei que eu sou pobre, cego, nu, sou um pecador. E vem diante da presença de Deus com medo. Mas a palavra de Deus diz que nós podemos entrar confiadamente diante da presença de Deus. Sabe por quê? Você tem acesso a tudo que Deus é e tudo que Deus tem. Como? Como? Primeiro, porque você foi perdoado. E segundo, porque Ele te ama. Você está entendendo isso? Se você não souber disso, você vai continuar não vindo diante da presença de Deus com confiança. Você vai vir sem ousadia, com medo, com culpa, com condenação, com acusação, com vergonha. E deixa eu te falar, se você não aliar o seu fundamento, deixa eu te falar algo: culpa, condenação e vergonha, tudo isso vai te aprisionar, vai te impedir de crescer, impedir de avançar, impedir de frutificar, impedir de levar, carregar o mover de Deus. Você tem que estar certo disso, que você é amado pelo Pai, e que você é perdoado pelo sangue do Cordeiro. Você é hoje, você vai ser amanhã.
Se Deus fala que Ele não lembra dos seus pecados, por que que você está tentando lembrar deles? Por que que você se lembra deles? Deus fala, eu não me lembro para sempre. Vocês creem no que Deus diz? Eu posso até achar esquisito, eu posso até achar que talvez não é, mas em vez de crer na dúvida, eu vou crer no que está escrito. Então quando Deus diz, quando a palavra de Deus diz, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre, eu falo, amém, o Senhor disse, é verdade, então não vou me lembrar também. Eu não vou ser consciente do pecado, eu vou ser consciente que eu sou perdoado. Eu não vou ser consciente do meu erro, eu vou ser consciente do amor dele. Sabe qual que é o fruto disso? É você se entregar a Deus. Sabe qual que é o fruto disso? Na hora que você descobre o quanto você foi amado, o quanto você foi perdoado, é de amar Deus de volta. Ai. Vamos voltar lá para 1 João capítulo 4, versículo 17. Nisso é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. Eu acabei de ler um versículo que fala da sua identidade, de quem você é. Então eu vou te dar uma outra oportunidade para você falar amém, porque diz, nisso é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Como? Qual que é a sua identidade? Qual que é a sua identidade? Quem que você é diante de Cristo? Como que Deus te enxerga? Tal como Ele é, nós somos. Eu não sei se você está entendendo o que a palavra está dizendo. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 6, a palavra de Deus diz que não somente estamos assentados com Cristo, estamos assentados em Cristo. Sabe o que isso significa? Sabe o que isso significa? Alguém me pergunta o quê? Significa que a sua identidade, quem você é, não é nem o que a Bíblia diz que você é, não é nem o que a palavra de Deus está tentando te ensinar, que aquilo que você é ou aquilo que você pode. Isso é só a Bíblia tentando te convencer de uma verdade. Quem você é, a sua identidade é Cristo Jesus. Tal como Ele é, nós somos. Você pode repetir isso? Tal como Ele é, eu sou. Ah, se você entender isso, tal como Ele é, você é. Se você entender isso, então Jesus é amado pelo Pai. Oh, tal como Ele é, eu sou. Ele é amado pelo Pai. Oh, Jesus é aceito pelo Pai. Como que Jesus é aceito pelo Pai? Como? De maneira incondicional, não é verdade? Como que Jesus, qual que é o acesso que Jesus tem com o Pai? Total. Então, pera lá, tal como Ele é, eu sou. Jesus tem acesso ao Pai, tal como Ele é, eu sou. Ah, Jesus é amado pelo Pai, tal como Ele é, eu sou. Deixa eu te falar. Isso aqui vai mudar a sua postura. Vai mudar a sua postura diante dos problemas. Vai mudar a sua postura diante do pecado. Vai mudar a sua postura diante do diabo. Isso aqui vai mudar a sua postura. E se você entender isso aqui vai mudar o jeito que você se enxerga. Vai mudar o seu relacionamento com Deus. Vai mudar o jeito que você se relaciona com Deus. Quando você entende que tal como Ele é, nós somos. Se Ele é amado pelo Pai, você é amado pelo Pai. Da maneira com qual Ele é amado pelo Pai, você é amado pelo Pai. Oh, o acesso que Ele tem. Deixa eu te falar.
a autoridade dele. É a tua autoridade. A gente pode adicionar qualquer tipo de atributo ou verbo, sei lá o que for, que eu não sei de língua portuguesa, porque tal como ele é, nós somos. Autoridade, favor, unção, graça, direção, poder, glória, tal como ele é, nós somos, tal como ele é, porque estamos assentados não somente com Cristo, mas em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Ah, mas você fala, não, eu não consigo levar o mover adiante, eu não consigo cumprir o propósito, é muito grande para mim. Ah, mas eu não sou eloquente o suficiente, mas eu não tenho a graça que aquele irmão tem. Ah, mas eu não tenho o favor. Ah, mas olha a família de onde eu vim, olha de onde eu vim, olha o que eu fiz. Você pode dar qualquer desculpa que for, mas todas elas vão ser desculpas esparrafadas diante da verdade que tal como ele é, você também é. Aí não tem desculpa. Eu não sei se você entende o que Deus fez. Deus removeu todos os obstáculos que tinha diante de nós, para nós servirmos Ele com consciência pura, sem condenação, sem culpa, sem acusação, sem medo, sem vergonha, para nós servirmos a Ele com coração puro, consciência pura, sabendo o quanto nós fomos perdoados e quanto somos amados pelo Pai. Ah, isso aqui muda a jogada inteira. Muda a jogada inteira. Quando você entende isso. Versículo 18. Versículo 17 ainda, né? Tem algo bom que eu não disse. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Tem gente que escuta o dia do juízo e fica com medo. Ah não, o dia do juízo é o dia que Deus vai me pegar. Já assistiram o Exterminador do Futuro? Quantos já assistiram o Exterminador do Futuro? Arnold Schwarzenegger era o nosso governador na Califórnia. Você lembra do Exterminador do Futuro? Do dia do juízo? O dia terrível, a terra ia ser destruída. Não sei se vocês lembram. Então a gente ouve dia do juízo, a gente fica com medo, a gente fica apavorado. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que conhecem o amor de Deus vão ter confiança no dia do juízo. O dia do juízo vai ser um dia glorioso para aqueles que sabem que são amados, porque eles vão estar diante do Pai que ama. Oh, não do Deus que condena, mas do Pai que ama. Versículo 18. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Ah, deixa eu te falar, o amor de Deus vai lançar fora todo o medo do seu coração. Quando você entende quanto você foi amado da parte de Deus, o sacrifício de Jesus por você. Quantos entendem do sacrifício de Jesus? Todo mundo pensa, sacrifício de Jesus, você pensa na cruz. O sacrifício de Jesus não começou na cruz. Vocês estão comigo? O sacrifício de Jesus não começou na cruz. O sacrifício de Jesus começou quando esse Deus decidiu descer do seu trono eterno, em toda a sua glória, em todo o seu poder, e vir como homem, para ser humilhado, ultrajado, rejeitado pelas próprias pessoas pelo qual ele veio demonstrar amor. O sacrifício de Deus começou quando ele despiu de toda a sua eterna glória e veio para a terra como homem. Esse foi o sacrifício de Deus para com você. Não somente isso, né? Mas para se tornar maldição e na cruz não só carregar a condenação dos seus pecados, mas tudo aquilo que segue o pecado. Vocês estão comigo? Na cruz ele não estava carregando só pecado. Na cruz ele estava carregando todas as consequências do pecado. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Pecado, condenação, culpa, acusação, doença. Jesus carregou sobre si tudo isso. E quando você sabe que Deus te ama,
não existe mais medo. Não existe mais medo de servir a Deus. Não existe mais medo de se entregar pela obra. Tenho medo que não vai haver provisão. Tenho medo que não vai haver glória. Tenho medo que Deus não vai mover na hora H. Tenho medo que vou chegar na célula, a célula não vai romper. Eu tenho medo, que eu tenho vergonha. Se você sabe que Deus te ama, você também sabe que Ele é por você. Quando você sabe que Ele te ama, você sabe que Ele te respalda. Quando sabe que Deus te respalda? E finalmente, versículo 19: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A resposta natural de saber que você foi amado é você amar de volta. Vai ser natural. Ninguém vai precisar vir aqui e falar, porque é o mandamento de Deus, amará teu Deus. Não. Na hora que a gente fala do amor de Deus, eu estou acompanhando bastante as ministrações do pastor Aloysio e dos demais pastores sobre a graça e o amor de Jesus. Eu não sei quanto a você, mas enche o meu coração de fé. Quando eu escuto sobre a graça de Jesus, enche o meu coração de ousadia. Quando eu escuto sobre o amor de Deus, enche meu coração de esperança. Porque é isso que a graça produz, é isso que o amor de Deus produz em você. Um líder forte, um líder que sustenta a pressão do ministério, um líder que pode sustentar as tempestades da vida, um líder que não desiste diante de qualquer circunstância, qualquer desafio, um líder que permanece, um líder que produz fruto, quando você sabe que você é amado. Não importa se fulano de tal errou com você, você não está servindo a obra por causa de fulano de tal, você está servindo a obra por causa de Deus. Não importa que essa igreja tem uma visão boa, mas muitas vezes a gente não consegue praticá-la 100%. E você fica frustrado e quer sair da igreja e abandona a liderança, e quer romper com a igreja, quer romper com a liderança, quer romper com os outros, com os irmãos. É porque você não sabe o quanto você é amado. Porque quando você descobre, você vai querer servir a Deus em resposta ao amor dele para com você. Você não está servindo a Deus por causa de homens, você não está servindo a Deus por causa de recompensas humanas, você está servindo a Deus porque Ele te amou primeiro, e Ele te perdoou, porque Ele te chamou e te capacitou. É por isso, só por isso. E é só dessa maneira que a gente vai conseguir levar o mover de Deus adiante, sustentar o mover de Deus. Quando a gente, por favor, é uma linha fina, entenda o que eu estou dizendo. Quando a gente não depende de homens, mas quando a gente consegue colocar Cristo no centro de todas as coisas. Não estou falando que você tem que romper com o discipulado. Não, é pelo contrário. A gente tem que estar conectado em discipulado. A gente tem que estar conectado em alguém que está falando na nossa vida. A gente tem que estar conectado como igreja. Você tem que permanecer. Amém? Mas a sua expectativa está em Deus. Mas seu coração está em Deus. Mas você serve a Deus porque Ele te chamou, e foi Ele que te chamou. Você serve a Deus porque não foi homem que te chamou, foi Deus que te chamou. Eu não sei se você sabe, a graça não só te salvou, ela te libertou também. A graça de Deus, lembra que eu te disse, removeu qualquer obstáculo de antemão que você tinha para não servir a Deus. A graça de Deus te chamou, e não somente ela te chama, mas ela também te capacita para o cumprimento do chamado. Eu quero terminar, se puder abrir lá em 1 João capítulo 2 agora. Sabe que muitas vezes a gente está pedindo a Deus pelo mais do mesmo? Quantos estão comigo ainda? Muitas vezes você está pedindo a Deus pelo mais do mesmo. Você pede a Deus por vitória, você pede a Deus por força. Oh Deus, me dê essa força, me dê vitória sobre o pecado. Você pede a Deus para ver, né, a sua célula romper. Mas deixa eu te falar algo. Você não precisa pedir a Deus por força.
você pode ser fortalecido no seu amor. Lembra qual que é o fundamento? Você não precisa pedir a Deus por vitória. Você recebe a sua vitória no amor do Pai. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Você não precisa pedir a Deus para essas coisas que você já tem em Cristo Jesus. E deixa eu só te explicar algo, se você não sabe ainda. Jesus Cristo é suficiente. Você está pedindo por mais fruto do Espírito, sendo que você já possui o Espírito. E se você possui o Espírito, você possui o fruto do Espírito. Então você pede a Deus por longanimidade, paz, alegria, mas isso é consequência natural de possuir o Espírito. Tome posse. Tome posse. Tem coisa que você não precisa pedir, você tem que tomar posse. Toma posse da sua vitória. Sua vitória não é amanhã, a sua vitória foi em Cristo. Vocês estão comigo? É no amor dele que você é fortalecido. É no amor dele que você recebe força. No amor dele que você recebe direção. No amor dele que você recebe paz. No amor dele você recebe alegria. No amor dele, é no amor dele, é no amor dele, é no amor dele, para que você é o único fundamento verdadeiro e é o único que vai permanecer. Só para reforçar aquilo que a gente está dizendo, 1 João capítulo 2, versículo 15: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quantos estão comigo? Eu quero te explicar o que esse versículo está dizendo, porque muita gente diz: se você amar o mundo, Deus não te ama. O versículo diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não significa que Deus não te ama, significa que aquele que ama o mundo ainda não descobriu o quanto o Pai o ama. Porque quando você descobre quanto o Pai te ama, o amor do mundo vai, o amor pelo pecado vai desaparecer, o amor pelas coisas do mundo vai desaparecer. E a gente baseou nossa mensagem agora nessa carta de 1 João. Quantos sabem quem foi João? O João, o autor dessa carta, discípulo de Jesus. Capítulo 13 do Evangelho de acordo de João, capítulo 13. Jesus está sentado com seus discípulos e Jesus diz algo: um dentre vós irá de me trair. Quantos lembram dessa passagem? João escreve a respeito disso. Ele fala que Jesus, enquanto é sentado com seus discípulos, diz: um dentre vós irá de me trair. Aí tem maior confusão. Os discípulos começam a falar: eu não, serei eu. E Pedrão, macho: Jesus, mesmo que todos os outros venham a te abandonar, a te trair, eu nunca vou te abandonar. E o que João está fazendo? Capítulo 13 do Evangelho de acordo com João, diz que João está deitado com a sua cabeça encostada nos peitos de Jesus. João está pouco se importando: será que vai ser eu que vou trair? Será que não? João não está nem aí. Os discípulos perderam a cabeça: eu vou trair? Será que eu não? O outro: nunca vou te abandonar. João está descansando em Jesus, descansando no amor de Jesus. Ele está descansando, não por esforço próprio, ele está descansando na força de Cristo. E aí ele narra, João narra a respeito dele mesmo, falando que o discípulo amado, falando de si mesmo, estava com a cabeça reclinada nos peitos de Jesus. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? João falou de si mesmo, é muito fácil. Moisés na Bíblia fala lá, ele mesmo escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, e tem uma passagem lá que fala que Moisés era muito bonito. Fácil, ele que escreveu.
É como se eu estivesse escrevendo do relato hoje. Fui almoçar com meus amigos, falei, então o Davi estava almoçando junto com Ciro, Guilherme e o discípulo amado de Jesus, Timóteo. Que soberba, que arrogância. Mas deixa eu te falar, o único discípulo que permaneceu no momento da crucificação de Jesus Cristo, que estava diante de Jesus, não foi Pedro, que confiava em si mesmo. Não foi Pedro, a pedra, a lei. Não foi ele que permaneceu. Foi aquele que sabia que era muito amado. Quem permaneceu? O discípulo que sabia que era muito amado. Não foi o discípulo que confiou o seu relacionamento com Jesus baseado no seu próprio amor com Ele, mas foi o discípulo que se baseava no amor dele para com Ele. Vocês estão entendendo? João permaneceu porque ele sabia que era o discípulo amado. Agora deixa eu fazer essa pergunta: será que você é capaz agora de dizer, eu sou o discípulo amado de Jesus? Será que teve gente aí do seu lado que não disse? Por que você não disse? Não pode haver dúvida. Que não haja dúvida. Eu quero que você entenda hoje à noite que você é amado. E esse deve ser o seu fundamento. Vamos dizer? Fala comigo. Eu sou o discípulo amado de Jesus. Eu sou o filho amado de Jesus. Tem muita gente que sabe que é filho, mas não é muita gente que sabe que é filho amado. Você deve saber, ter certeza que você é filho. Não somente isso, mas filho amado. Deixa eu te convidar a se colocar de pé. Você está pensando em ministrar alguma canção? Ok, ótimo, maravilhoso. Amém. E como, irmãos, não vamos perder o ambiente. Eu quero que, como resposta agora a essa mensagem, você deve fazer algo, você tem que fazer algo. Deixa eu te falar, momentos como este, de conferência, de muita empolgação, de muita paixão, eles devem se transformar em algo sólido. Amém? Amém? Momentos de intimidade com Deus devem se traduzir em um relacionamento mais profundo com Ele. Não raso, não só de oba-oba, mas de persistência. Só que você só consegue permanecer quando você descobre que você é amado. Então deixa eu te levar a responder agora essa mensagem, colocando o seu coração diante de Deus e deixando o Espírito de Deus trazer convicção no seu coração que você é amado. Você deve buscar